Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje, né? Nós necessitamos nos alimentar do maná que desce do céu todos os dias. E esse maná é a palavra de Deus. Como o Senhor mandava o maná para o povo no deserto todos os dias, Ele nos manda a palavra dEle todos os dias para que a gente alimente o nosso espírito, pois ele necessita ser alimentado como o nosso corpo precisa, amém? Que você já possa curtir, comentar, compartilhar, né? Dar uma força aí para o canal crescer. E você vai estar ajudando a evangelizar, a levar a palavra para mais e mais pessoas. A devocional se encontra aqui no livro de Isaías, o capítulo 41 e o versículo 13, que vai dizer assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Aqui fala sobre o povo de Israel, né? Que Deus estaria dando vitória ao seu povo e abençoando o seu povo. Então Deus estava dizendo que era para o seu povo não temer, que Ele estava com eles, Ele ia ajudar o seu povo, Ele ia dar vitória ao seu povo. Como a gente sabe, Israel é o povo, a nação escolhida por Deus, né? Aqui na terra, foi o povo que Deus escolheu, a nação que Deus escolheu. Não é à toa que é tão perseguida, né? Desde o seu começo, né? Desde o início de tudo, a nação de Israel sempre foi perseguida e é até hoje. Então Deus sempre colocou palavras de ânimo, né, e de força para o seu povo, dizendo que Ele está sempre com eles. Basta a gente estar sempre em obediência. Essa mensagem vem para nós também, né? Para nós que somos cristãos, nós somos Israel espiritual de Deus, nós somos o povo de Deus também, nós somos escolhidos dele, porque nós escolhemos viver para ele, escolhemos seguir os ensinamentos que ele tem para nós. Então nós somos a Israel espiritual de Deus, né? Tem muitos que falam que nós não somos, mas a partir do momento que somos escolhidos de Deus, que somos filhos dele, nós também somos uma nação de Deus, uma nação escolhida por Ele para viver para Ele e reinar com Ele na eternidade. Então Deus sempre vai ter palavras de encorajamento para o seu povo e Ele sempre nos encoraja na sua palavra. Não temas, não temas. Ele fala que não é para a gente ter medo das circunstâncias, não é para a gente ter medo das adversidades, porque Ele sempre vai estar conosco. Alguns estudiosos falam que essa palavra não temas tem 365 vezes, 366 vezes na Bíblia, né? Está marcado, está escrito aqui na Bíblia todas essas vezes, né? Uma para cada dia do ano. Então é isso que Deus quer para nós, né? Ele quer que a gente tenha confiança nele e não temer o mal, não temer as circunstâncias, né? Apesar de que a luta seja grande e difícil demais, ele está sempre passando a luta do nosso lado. Ele fala que nos toma pela mão direita e nos ajuda, como um pai pega na mão do seu filho e vai conduzindo, né, o seu filho para aonde ele quer. Então, quando a gente dispõe em colocar a nossa vida diante de Deus, quando a gente pega na mão de Deus para que Ele conduza os nossos passos, não soltando as mãos dele, ele vai nos conduzir, né? E ele vai estar do nosso lado sempre, mesmo que a gente passe por lutas e adversidades, é nesses momentos que ele vai estar mais e mais presente nas nossas vidas. Basta a gente viver do lado dele sem sair da presença dele, né? Sem largar a mão de Deus, sem deixar de lado, né? Porque a gente vê quando a gente pega na mão do nosso filho, quando é pequenininho, para conduzi-lo para algum lugar, enquanto ele está segurado na nossa mão, ele está ali seguro, mas a partir do momento que ele se solta, né, e vai correr, vai para um lado, para outro, ele já fica ali vulnerável, né, para ser, de certa forma, desprotegido. Então,
Na nossa segurança tem que estar em Deus. Nós temos que estar seguro, agarrado nas mãos de Jesus. Ele que tem que estar conduzindo os nossos passos. Ele que tem que conduzir os nossos caminhos. E a gente deve ter a fé e a confiança de que Ele está conosco. Por isso que Ele fala várias e várias vezes na Bíblia que é para a gente não temer. Não temas, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando a gente está aflito e angustiado e a gente busca a presença de Deus, a gente sente aquele alívio, aquela paz, porque a gente se derrama na presença dEle, a gente coloca diante dEle os nossos anseios, nossos medos, as nossas culpas, as nossas dores, e Ele alivia, né? Ele alivia o nosso fardo, Ele tira aquela ansiedade, aquele medo. Mas para isso a gente tem que buscá-lo, a gente tem que estar na presença dele, não se afastar da presença dele, porque infelizmente os problemas acontecem para que a gente se aproxime mais de Deus, não para que a gente se afaste, né? Tem pessoas que quanto mais as lutas vão aumentando, elas vão se afastando de Deus. E isso é um perigo, porque você vai estar desprotegido, não vai estar segurado na mão de Deus, não vai estar com a mão segurada ao Pai, né? Porque é o Pai que vai conduzir você à vitória. Quando a gente está segurado na mão do nosso Pai, segurado na mão direita dele, Ele vai nos conduzir à vitória, porque é Ele que nos dá a vitória. E se a gente se afasta dos caminhos do Senhor, nós vamos ficar desprotegidos, né? Como eu falei, vai ficar desprotegido e não vai ter assistência de Deus, porque você largou a mão daquele que poderia lhe ajudar por causa das lutas e das aflições. Você imaginou, eu busco tanto a Deus e vivo em luta, e vivo em sofrimento, porque faz parte da vida. Todo ser humano sofre, não existe pessoas que não sofram no mundo. Todo ser humano passa por lutas e aflições, o pobre, o rico, todo ser humano passa, né? O empregado, o patrão, todo mundo passa por lutas e aflições, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas todos passam por lutas. E Deus deixa essa promessa para nós. Ele nos afirma que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basta a gente estar ali, segurado nas mãos de Deus, firmes com Ele, né? Tendo fé que apesar das circunstâncias, Ele vai estar conosco e vai nos dar a vitória, porque é isso que Ele quer para nós. Depois da luta sempre vem a vitória, depois da tempestade sempre vem a calmaria, mas para isso a gente tem que estar diante dele, nós devemos estar com Ele, guardados e protegidos, né? Porque se a gente se afastar, a maioria das vezes nós vamos perder a vitória, né? Nós vamos perder a luta e vamos nos afastar cada vez mais de Deus. E não é esse o intuito das lutas e das provações. O nosso Senhor Jesus Cristo fala que que a gente passaria por lutas, que a gente passaria por aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo inteiro por nós. Ele já venceu todas as coisas por nós. Ele já venceu o pior de todos, que foi o pecado por nós, porque nós não conseguiríamos vencer o pecado sozinhos, sem a ajuda do nosso Deus, e Ele venceu por nós. Ele venceu essa luta grande, né? De forma gloriosa, porque Ele nos ama e Ele quer nos salvar, Ele quer salvar a todos, Ele quer que a gente viva com Ele para todo sempre. Por isso que Ele fala, não temas, diante das dificuldades, sempre lembre que o Senhor Deus está com você. Basta você colocar sua confiança nele, não temer o mal, não temer o homem, ter a certeza de que Deus está cuidando dos seus passos, conduzindo os seus caminhos, porque é isso que Ele faz na vida dos seus filhos, é isso que Ele faz na vida do seu povo, na vida daqueles que colocam a confiança diante dele, né? Por mais difíceis que sejam as lutas, busque a Deus de todo o coração, clame a Ele, que Ele te ouvirá. Lá em Jeremias fala, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas gloriosas, coisas que a gente nem sonha, nem imagina para as nossas vidas, mas para isso a gente tem que buscá-lo, a gente tem que dedicar tempo na busca por Deus.
né, na leitura da palavra, orando, jejuando, tendo um tempo, priorizar um tempo para Deus, né? Porque a gente tem tempo para tudo no nosso dia a dia, mas quando é para Deus a gente diz que não tem. Então isso não é priorizar Deus, é priorizar as coisas do mundo. E nós devemos priorizar principalmente o tempo com Deus. Nem que seja as primeiras horas do dia, é maravilhoso você dedicar as primícias, né, do dia para Deus. Você vai estar dedicando as primeiras horas do seu dia para Deus, buscando Ele em oração, em leitura da palavra, ou então quando for dormir, ou durante a tarde. Para tudo vai ter um tempo, basta a gente querer priorizar, né? Mas infelizmente as pessoas priorizam mais as coisas do mundo, né? Se preenche tanto com as coisas do mundo, com a correria do dia a dia, que deixam o principal, que é Deus, de lado. E Deus não quer isso. Ele quer que a gente esteja diante dele todos os dias das nossas vidas, porque Ele é o que vai nos conduzir, Ele é o nosso condutor, Ele vai guiar os nossos passos, Ele que vai pegar pelas nossas mãos e vai nos ajudar, amém? Então, que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada por mais um dia aqui na Tua presença, trazendo a mensagem do Senhor. Obrigada por cada pessoa, Pai, que passa aqui, que ouve as mensagens todos os dias, que ouve a oração, que o Senhor venha abençoá-las, Pai amado, grandemente. Que essas pessoas venham ter o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas e que o Senhor venha tomá-las pela mão direita e conduzi-las, Pai, ao caminho que o Senhor quer para elas, para todos, né? Aqueles que confiam em Ti, que nós venhamos ser conduzidos por Ti, Pai, que a gente não venha temer, pois o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso guia, Pai amado, que a gente tenha a fé e a confiança que o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes, que o Senhor está nos guiando mansamente nas águas tranquilas e trazendo refrigério para a nossa alma, que o Senhor venha nos guardar, Pai amado, e nos proteger e nos livrar de todo o mal, que a fé esteja forte em nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente não venha pecar contra Ti, que a gente não venha se afastar dos Teus caminhos, que a gente venha ser conduzidos por Ti, que o Senhor venha atender os nossos clamores, que o Senhor venha atender as nossas aflições, tomar as nossas aflições para Ti, Pai, e nos conduzir à vitória e nos dar a vitória, pois essa é a Tua promessa, que o Senhor vai nos conduzir à vitória. Se a gente não temer, o Senhor vai nos conduzir à vitória e vai nos abençoar e vai nos capacitar a receber as bênçãos dos céus. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, derrama óleo da unção, o bálsamo da alegria do Senhor sobre os nossos corações e as nossas mentes, e que a gente possa ser abençoados todos os dias das nossas vidas, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal e que o pão nosso de cada dia nunca nos falte, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas, Pai, nos dando saúde, paz, alegria, proteção, livramento e prosperidade, que a Tua graça nos alcance todos os dias das nossas vidas, que o Senhor venha atender o clamor de quem está passando por lutas há muitos anos, Pai, que a causa é impossível. Para Ti não existe, Pai, causa impossível. O Senhor é o Deus, Pai, que dá livramento, que dá vitória. O Senhor é um Deus poderoso, aquele que faz e desfaz. Para Ti não existe impossível, Pai amado. Que o Senhor possa entrar com providência na vida dessas pessoas que clamam ao Senhor e que não sabem mais o que fazer, pois o Senhor é a solução de todo o problema. O Senhor é a luz para o caminho do que está em trevas. O Senhor é a vitória daquele que está passando por lutas, e que essas pessoas venham ser conduzidas, guiadas e protegidas por Ti, que a confiança delas esteja no Senhor. Pai amado, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Eu te peço e te agradeço no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.